O tema da série que eu estou iniciando hoje é Transformando Sonhos em Destinos. Quantos aqui têm sonhado muito ultimamente? Eu não estou falando do sonho dormindo, eu estou falando do sonho acordado, né? Existem algumas coisas no coração da gente que queimam, não é isso? Que permanecem queimando, que a despeito de todas as lutas que a gente passa, não deixa de queimar. E te fazem muitas vezes imaginar como a vida seria, ou como ela poderia ser. Querido, saiba que o maior dom que Deus deu ao homem não foi a capacidade de enxergar, mas foi a capacidade de ver com o coração. Eu chamo de visão. A visão do coração são os sonhos que nós sonhamos acordados. Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que realmente veem são muito especiais. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: aprenda a ser uma pessoa especial. Querido, qualquer pessoa, cultura ou civilização que vive de olhar para o passado e não tem um sonho, uma visão para o futuro, está fadado ao fracasso. Sonhos inspiram, dão esperança, produzem perseverança na tribulação. Sim ou não? Nenhuma grande invenção veio à existência a não ser pela extraordinária capacidade de alguém de sonhar, de ver o que ninguém viu e de acreditar nesses sonhos. Civilizações, nações, cidades nascem como resultado da visão ou do sonho de líderes que ousam acreditar. Avanços sociais, econômicos, arquitetônicos, científicos, médicos, políticos acontecem como resultado de sonhos, de líderes que ousam acreditar. Mas a pergunta que se faz necessária aqui é: tudo bem, todo mundo pode sonhar, mas como é que os nossos sonhos, as nossas visões se tornam um destino? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu espero que você reflita, que pense, que se deixe ser impactado e se permita sonhar novamente. Eu quero falar de algumas verdades aqui muito importantes. Aliás, são verdades, condições sine qua non, sem as quais você jamais vai transformar o seu sonho em destino. E você precisa entender isso para compreender que todo mundo pode sonhar. E todo mundo pode viver o sonho. Porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas vive empurrando a vida com a barriga. Eu falo para a Lília todos os dias: eu sou uma pessoa feliz, porque eu faço exatamente aquilo que eu sonhei. Eu vivo para aquilo que eu a vida inteira sonhei. Tem muita gente que levanta na segunda-feira de manhã e fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer naquele trabalho? Quando vai chegando o domingo, eu digo: é o dia mais feliz da minha semana, porque eu estou aqui realizando um sonho de Deus para a minha vida, que Ele introjetou no meu coração. E cada vez que eu estou aqui, eu sinto o significado, importância, razão, motivo, objetivo, propósito de Deus na minha vida. É sobre isso que eu quero falar para você hoje. A primeira verdade é que Deus te criou para sonhar. Deus criou, a Bíblia diz, todos sabem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem, o cria e lhe dá um propósito. Deus cria o homem e diz: você domine sobre a terra, você governe, você progrida, você administre, você estabeleça. Isso tem a ver com a natureza que Deus te deu. Agora, para explicar de uma maneira mais prática, o que Deus espera de nós é
colonizar a terra. O que é uma colônia? O que é uma colônia, por exemplo? Muitos países, antigamente, antes da independência, eram o quê? Colônias. Colônias da França, colônias de Portugal, colônias da Inglaterra. O que é uma colônia? É um país distante, é um lugar distante, em que o reino estabelece a sua cultura. Por exemplo, todo mundo sabe que na Inglaterra a gente dirige de que lado? Esquerdo. Todas as colônias, países que outrora foram colônias da Inglaterra, dirigem do lado esquerdo. Na Austrália, na Nova Zelândia, a cultura é passada. Nesses países a língua falada é a língua inglesa. Nestes países as pessoas tomam chá 4 vezes ao dia. Por quê? Porque colonizar significa implantar a cultura e o seu domínio num lugar distante. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, como é que nós devemos orar? E Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus quer que você seja um colonizador da cultura divina aqui na terra, amém ou não? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor e dizer eu creio. Agora a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele disse para o homem, domine sobre a terra. A palavra hebraica para domínio é radá, significa governar, submeter, subjugar, liderar. Agora detalhe, Deus nunca mandou o homem dominar pessoas. Deus mandou o homem dominar o meio ambiente. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, você não foi criado para ser dominado. Você foi criado para dominar. Então o propósito de Deus não foi nunca que houvesse um líder que mandasse e os outros todos só obedecessem, fossem oprimidos e subjugados. Mas o homem no pecado, ele subjuga, ele domina, ele impõe. Mas pastor, como é possível? É muito simples, querido. Para você ter domínio, Deus te deu talentos, habilidades, dons. E quando você descobre os seus dons, os seus talentos, você encontra o seu domínio. E quando você descobre a área de domínio que você tem, você descobre o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, você começa a sonhar. Eu descobri que liderança, meus queridos, tem muito mais a ver com autoconhecimento, de você descobrir para que Deus te fez, no que você vai ser bom, do que mandar em pessoas. O grande líder não é o que manda nas pessoas, é o que pelas suas habilidades e dons e talentos e unção atrai as pessoas. O grande líder não fica mandando em ninguém. Ele fala, eu estou indo, e os outros falam, eu vou com você. Quem age no seu domínio, no seu talento, no seu dom, não faz força. Olhe para a pessoa do teu lado. Talvez você não tenha descoberto quais são os seus verdadeiros talentos e nem o seu propósito. Mas Deus tem alguma coisa para você, na qual você é muito bom e vai fluir na tua vida. Amém ou não, queridos? Glória a Deus. Eu quero te ensinar a sonhar, a ousar acreditar que Deus tem para você uma área de domínio na qual você vai fluir e na qual a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Visões e sonhos, portanto, são um preview, um antegosto do propósito de Deus para a sua vida. Vou contar uma experiência verdadeira do Walt Disney. Quando ele estava criando o Disney World, certo dia ele estava na obra, olhando para o nada assim, e olhando para cima, e passou um funcionário. E falou,
que está acontecendo, seu Al? Ele falou, estou vendo a minha montanha. Que montanha? A montanha que eu vou criar aqui. Acontece que ele morreu antes da inauguração. E ele nunca pôde ver a Space Mountain. No dia da inauguração, o governador veio para a inauguração. E aquele funcionário que passou e viu o Walt Disney sonhando, foi introduzir a esposa dele para o governador e disse assim, aqui está a senhora Disney. É uma pena que ele não tenha vivido para ver o Space Mountain. Quando a esposa dele subiu, ela falou, olha, muito obrigado pelas apresentações, eu só quero fazer uma correção. O Al viu a montanha-russa. Ele deu todos os detalhes dela para os arquitetos. Você que só está vendo ela hoje. Mas ele sempre viu. Olhe para a pessoa do teu lado. Deus te deu a capacidade de ver antes de acontecer. Quero contar uma outra história verídica. Um jovem estava terminando o seu curso de graduação, a sua faculdade, e na sua monografia ele escreveu a respeito de um tipo de correio que entregaria tudo durante a noite, no overnight, de um dia para o outro. Quando o professor de economia dele recebeu aquela monografia, deu um C, e C é uma nota bem ok, né? É uns 60, assim. Dá para passar, mas não é digno de louvor, né? Deu um Czinho para ele e escreveu assim, olha, nunca desejo que não pode ser feito. O jovem saiu dali e fundou uma empresa chamada Federal Express. A maior empresa de correios do mundo que entrega tudo overnight. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, nunca permita que ninguém te diga que o seu sonho não pode se tornar um destino. Amém ou não? Eu fico pensando, onde que ficou aquele professor quando viu o aluno C realizar o seu sonho e transformar toda a mentalidade da entrega nos Estados Unidos e no mundo. Em primeiro lugar, portanto, diga assim, Deus te criou para sonhar. A segunda verdade que eu quero te dizer hoje é que a maneira como Deus te criou te permite sonhar. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você tem duas naturezas. Aliás, o texto hebraico deixa claro. Quando Deus descreve o processo, ele usa duas palavras diferentes. A primeira é bará. Bará é criar do nada. E a segunda é fazer, façamos. Fazer é fazer usando o material que já existe. Deus criou o homem do nada e, portanto, criou de onde? Do seu próprio espírito. Mas Deus fez o homem do barro, do meio ambiente. E se você pegar o teu corpo humano, tem todos os nutrientes que estão na terra. E por que Deus chamou o homem de Adão? Porque barro no hebraico é Adamá. E Deus olhou para ele e falou assim, eu vou te chamar de Adão, porque eu te tirei do Adamá. No português não faz sentido, né? Eu te chamo de Adão porque eu te fiz do barro. Mas no hebraico faz muito sentido. Então, na verdade, você tem duas naturezas. Uma natureza espiritual. E esta natureza espiritual que te faz ter o desejo de viver aquilo que você nunca viveu.
Nenhum ser, nenhum outro animal no planeta. Um leão, quando começa a crescer, ele não pensa: meu Deus, eu acho que a minha vida é mais do que comer carne. Eu quero fazer alguma coisa de bom para a minha vida. O leão não faz isso. O leão dorme e quando acorda ele quer comer carne. Mas o homem foi criado para sonhar. Porque ele é um ser espiritual como Deus é. Então, quando você tem sonhos que parecem impossíveis, você os tem porque Deus te fez a sua imagem. E o sonho que te projeta para o progresso, para o futuro, para a conquista. Estou vendo o Alcides aqui, um homem que saiu lá do Rio Grande do Sul, de uma família simples, e conquistou tudo que um homem pode conquistar, porque foi capaz de sonhar. Você pode sonhar e conquistar. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Deus te fez do barro e por isso você é humano. Mas Deus te fez do seu espírito e por isso você tem a capacidade de sonhar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É interessante porque quando Rebeca está com os 2 gêmeos, né, que ela tem na sua barriga, Esaú e Jacó, e eles estão brigando, e ela fala para Deus: mas Deus, eu estou ficando grávida depois de tanto tempo de esterilidade. O que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui acontecendo dentro da minha barriga. Porque a Bíblia diz que os 2 brigavam lá dentro. Deus fala para ela: 2 nações tem dentro de você. Se você perguntar para um cientista, ele vai falar: são 2 seres produtos da união de um espermatozoide e um óvulo. Deus olha e fala: 2 nações. Quem nasceu de Deus tem a capacidade de olhar um feto que nem existe e já enxergar como nações. Amém? Você quer deixar Deus liberar a tua natureza, a natureza espiritual, para você ser um conquistador? Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu fui chamado para o ministério, eu procurei a Lilian e falei assim: Lilian, a gente estava namorando, eu já estava perdidamente apaixonado por ela, mas eu pensava: se ela não disser que tem chamado, eu não vou pedir ela em casamento. E fiquei esperando, porque eu falei: se eu disser, ela vai dizer que sim e eu vou ter dúvidas. E um dia, ela chegou para mim e falou: vou para a Palavra da Vida. Eu falei: por quê? Deus está me chamando para o ministério. Eu falei: você vai? Não, nós vamos casar e vamos juntos. Porque caiu lá, os gaviões vão vir tudo para cima, né? E aí, eu fiz a seguinte proposta. Eu falei: você está disposta a ser pobre? Eu tinha um sonho de ser um pastor de igreja, mas naquela época, o meu padrão de igreja grande era a igreja de Perdizes, que tinha 400 pessoas e era uma das maiores igrejas de São Paulo. O meu sonho era muito menor do que o que Deus tinha. Hoje nós estamos com 4.000 pessoas aqui. E para onde vamos? Vamos chegar em 10.000 logo. Então quero dizer para você que se você sonha os sonhos de Deus, Deus vai fazer muito além do que você é capaz de pedir ou pensar. Porque Deus é um Deus capaz de fazer isso na sua vida. Amém? E na época ela falou: estou disposta, mas eu não creio que é isso que Deus vai fazer. Graças a Deus que a minha mulher sempre teve muita visão. Às vezes eu tenho que falar: desce um pouco aí do ar, porque você está voando demais. Mas ela sempre me botou para cima. A segunda coisa que eu quero dizer para você, dentro dessa visão, da maneira como Deus te criou com um propósito. Não existe ninguém no planeta Terra que tenha nascido sem um propósito. E eu vou bater nessa tecla, querido, porque quando você alcança o seu propósito, você brilha. Quando você alcança o teu propósito, você se sobressai. Deus não te chamou para mediocridade, Deus te chamou para brilhar, para dominar, para ser muito bom naquilo que Deus te chamou. Amém ou não? Lá em Gênesis capítulo 2, versos 4 e 5, a Bíblia diz assim:
Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Deus está dizendo, olha, não tinha planta, porque nenhuma erva do campo tinha brotado. E aí ele diz, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Isso aqui é muito tremendo. Eu fui fazendo o raciocínio contrário. O que o texto está dizendo é que, enquanto Deus não criou o homem para lavrar o solo, Ele não fez o meio ambiente se desenvolver. Em outras palavras, querido, Deus não gerou progresso da natureza até o que o homem fosse criado. Porque Ele criou o homem para gerar progresso. E enquanto o homem não existiu, não havia progresso. Isso nos traz uma lição muito importante. Se você não está progredindo na tua vida, só pode ser por duas razões. A primeira, porque você está fora do propósito. Deus está dizendo, olha, enquanto eu não criei o homem para lavrar a terra, não houve progresso na terra. Diga para a pessoa do teu lado, aquilo para que você foi criado, progride quando você administra. Já ouviu aquela história que diz assim, o que engorda o gado é o olho de quem? Do dono, não é do capataz. Então, se você não está progredindo, de duas uma, ou você está fora do propósito, ou está administrando mal o que Deus te deu. Porque se você administrar o que Deus te deu dentro do seu propósito, vai progredir. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, porque é parte da vida, nós vivemos numa natureza decaída, mas quando você luta e tem paixão por aquilo que Deus te dá, e tem visão por aquilo que Deus te dá, você vai progredir. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim, não desista de progredir. Existe algo que você foi chamado, e que quando você estiver nessa esfera, você vai progredir. Amém? Quantos pode dizer eu creio? Os sonhos e as visões do homem, portanto, estão ligados a esse propósito. E transformar os sonhos em destino significa sonhar os sonhos de Deus. E administrar bem os talentos e oportunidades que Deus nos dá. E eu quero dar aqui testemunho. Eu estou vendo aqui o Alcides, eu quero falar dele. Porque ele foi uma pessoa, e ele e a Sidney, muito importante na minha vida, na vida da minha família. Mas um dia o Marco, o filho deles, ouviu uma palestra que eu fui dar sobre Nova Era. Eu estou contando isso para dizer para vocês como é que Deus faz. Eu era um pastor de uma igreja lá na Barra Funda, um lugar que para você encontrar, eu me perdia, muitas vezes que eu ia para lá, depois de 2 anos que eu estava lá. Estou falando sério, você errasse uma ruazinha, acabou. Você ficava rodando e não chegava. O Marco então foi conosco para ver esse ministério, essa palestra sobre Nova Era. Ele saiu de lá impressionado, falou, nós temos que ir para um lugar grande. A igreja tinha umas 100 e poucas pessoas nessa época. E eu falei, mas aonde que você está pensando? Ele falou, vamos para o AMB. O AMB tinha 2 auditórios, um de 1.000 lugares e um de 3.500. E eu falei, vamos para o de 1.000, né? Que já vai ser duro botar 1.000 pessoas ali. Ele falou, não, vamos para o de 3.500. Eu falei, você está louco? Ele falou, mas esse negócio é grande demais. Eu falei, mas quem vai pagar isso? Ele falou, deixa comigo. Aí ele foi e falou com o pai dele. Nós fomos fazer um levantamento para fazer um evento de um dia lá. Hoje ficaria em R$200 mil. Nós fizemos 2 dias. Por isso que eu falei, quando Deus te dá um sonho, Ele atrai as pessoas. Ele atraiu o Marco viu que aquilo podia ir longe, falou com o pai dele, e o pai dele falou, eu banco. Então nós, jovens, eu tinha 30 anos de idade, cheio de sonhos,
Fui morrendo de medo. Naquele dia que eu cheguei, que eu vi aquele tamanho de auditório, eu falei, meu Deus, Senhor, não me envergonhe. Não me deixe passar vergonha. E os intercessores que estavam orando durante 2 meses falavam, vejo multidões. Eu falava, Deus do céu, esse povo é tudo louco, Deus. A Wanda dizia assim, estou vendo uma fila que vai até a Marginal. Eu falava, Senhor, essa velhinha está maluca. Você pegou essa fila. No primeiro dia, queridos, cabia 3.500 dentro, tinha 5.200 dentro. Se a pessoa quisesse ir no banheiro fazer xixi, ela botava um papagaio ali e fazia ali mesmo, porque não dá para andar. E tinha umas 3.000 fora. No segundo dia, tinha mais de 10.000 fora. E a fila estava indo até a Marginal. Aí você fala, como é que Deus fez um negócio desse? Simples. Ele usou 2 pessoas, para quem eu também tenho uma grande gratidão. Uma foi o Estevão Hernandes, da Renascer. Fui lá e falei, Estevão, estou com essa visão aqui, você me ajuda? Ele anunciou 1 mês inteiro na rádio, não me cobrou nada. E o outro foi o Silas Malafaia. Eu falei, Silas, você me faz uma entrevista? Ele fez 2 entrevistas. Um sábado e outro sábado. Na TV. E aí, você sabe o que aconteceu. Foi aquela multidão. Naquele dia, no segundo dia, estava na plateia o De Velasco, da Igreja Universal. Chegou para mim e falou, ó, você tem muito conteúdo, vou te levar para a televisão. Chegou na televisão, tinha custo. Seu Arcides, mais uma vez, foi lá e bancou. Eu não fui pedir para ele, eu pedi para o Marco. E o Marco pediu para ele. Não é pelo filho que você vai ao pai? Mas eu, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falando muito comigo, Ele disse, filho, esses sonhos eu tinha para você. Você não sabia como, mas eu coloquei as pessoas. E eu sei que Deus tem muito mais ainda. Mas eu quero hoje te ajudar a sonhar. Você que talvez esteja vivendo um momento difícil. Deus vai colocar as pessoas certas. Não duvide dos sonhos que Deus coloca no teu coração. Não importa a idade que você tenha. Enquanto você estiver vivo, permita-se sonhar. Porque Deus pode fazer grandes coisas. E Ele vai trazer as pessoas certas, na hora certa, para te ajudar. Porque ninguém cresce sozinho. E os pastores que estão comigo aqui, todos são pessoas que Deus colocou ao meu lado para me ajudar. Porque essa igreja não chegaria onde chegou e ainda vai chegar muito além, se cada um deles não fosse capaz de sonhar junto comigo. Esse sonho que é nosso, não é meu. E de vocês também. Mas você foi criado para sonhar. A maneira como Deus te criou te permite sonhar. A terceira verdade que é necessária você entender para que você realize o teu sonho e se torne um destino. Depende do lugar onde Deus o colocou. Porque o lugar onde Deus o colocou é um lugar de sonhos. Os versos 15 a 17 dizem o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, diga Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse versículo aqui diz tudo o que a gente precisa saber sobre como transformar um sonho em destino. É interessante porque Deus não criou o homem e falou, agora se vira e vai procurar o lugar onde você vai ficar. Deus criou o Éden e botou o homem no Éden. E uma coisa que eu refleti, e que é uma verdade, Deus primeiro criou o mar e depois Ele botou os peixes no mar. Primeiro Ele criou a terra, depois Ele botou as ervas na terra. Primeiro Ele criou o Éden e depois Ele colocou o homem lá. O que Deus me mandou te dizer é que você nasceu para viver no Éden.
Eu vou repetir, diga assim: eu nasci para viver no Éden. Você sabe o que a palavra Éden significa, irmãos? Ela tem 5 significados: presença, ambiente, lugar, momento, prazer, porta aberta. Fazendo uma pesquisa mais profunda sobre os textos e no que eles estão envolvidos, o Éden é muito mais do que um jardim. O Éden, na verdade, é um ambiente, é a presença de Deus. E Éden também tem o significado de prazer. Por isso eu estou te dizendo, você foi criado para viver no Éden. E o homem, quando perde o Éden, ele perde muitas coisas. Ele perde a vida eterna, ele perde o prazer, ele perde o favor, ele perde a fluência da presença de Deus. As coisas começam a dar errado, porque ele está fora do lugar para o qual Deus o criou. Diga para a pessoa do teu lado: o teu sucesso depende do lugar da presença de Deus na sua vida. E quando você junta esses significados todos, dá uma frase assim: o que é o Éden? É o lugar na terra onde a presença de Deus abre a porta do céu para uma vida de prazer. Amém? Glória a Deus. Peixes precisam de água, sim ou não? Plantas precisam de terra, estrelas precisam do firmamento. E o homem precisa do quê? Do Éden. Peixes fora d'água morrem. Plantas fora da terra morrem. O homem fora do Éden morre. Portanto, o papel do Evangelho é trazer o homem de volta para o Éden. Onde o Éden não é um lugar, mas é um relacionamento. É uma presença de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer algo muito sério. Satanás fez de tudo para tirar o homem do Éden. Porque na hora que ele tirou o homem do Éden, ele matou o propósito de Deus para a vida dele. E essa é a 4ª verdade que eu quero dizer. Para você transformar o teu sonho em destino, você precisa conhecer o propósito para o qual você foi criado, que é um propósito que necessita de sonhos. Você não é um louco cheio de devaneios. Você foi criado para progredir, para ir além, para sonhar, para realizar. Porque nesse sonho muita gente vai ser abençoado. Não adiantava nada eu ser um jovem que tivesse um grande desejo de levar a palavra de Deus que Ele estava me dando, se Deus não colocasse um homem empresário. Ele não tinha o que eu tinha, mas eu não tinha o que ele tinha. E é assim que Deus faz. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus vai colocar na tua vida as pessoas necessárias, mas é importante você estar no Éden. Amém? Agora, outra coisa que eu quero que você entenda, que tem a ver com o propósito, isso eu nunca tinha pensado, mas me debruçando sobre o texto, eu percebi uma coisa. Em Gênesis 2,15, Deus cria o homem. Em Gênesis 2,15, Deus dá um trabalho para o homem. A mulher não existia ainda. Deus só cria a mulher em Gênesis 2,18. Um trabalho, e quando eu estou falando de trabalho, não estou falando de emprego, estou falando da sua obra, do seu chamado, o instrumento da expressão que você tem na vida, é muito importante. Se você matar a obra de um homem, você o mata. Se você roubar dele a capacidade de sonhar, você o torna uma pessoa triste. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: eu não sei se você já descobriu qual que é a tua obra, mas Deus tem uma obra para você. Amém ou não? Quando você funciona na obra, você tem prazer. Você quer ver um cara bem sucedido? Ele gosta do que ele faz.
certa vez viram um indivíduo, um violinista fantástico, maravilhoso. Alguém chegou e falou para ele assim: rapaz, eu daria a minha vida para tocar assim. Ele falou: foi o que eu fiz. Eu dei a minha vida inteira para tocar assim. Você quer ser brilhante, quer ser bom, quer prosperar, trabalhe muito naquilo que Deus te deu. Invista no teu dom, trabalhe no seu propósito. Deixa a presença de Deus estar na sua vida, porque o favor dele vai te empurrar para frente. Mas vai ter que trabalhar, meu querido. Folgado não progride. Você quer progredir em qualquer coisa, você quer ser muito bom, seja um obstinado. Você vai ser muito bom. E não importa o que você faça, se você for muito bom, você progride. Você abre portas, você atrai pessoas para você. Tem muita gente falando: Deus, por que é que eu estou desempregado? Querido, fique muito bom no que você faz, você não vai ficar desempregado. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: trabalho. A primeira coisa que Deus deu para o homem, no seu propósito, foi um trabalho. Porque o propósito de Deus tem a parte de Deus na qual Ele chama o homem, Ele decide, dá dons para ele, capacidades. Mas aí Ele fala: agora você vai e cuida do jardim. É por tua conta. Tem gente que não cuida do seu jardim. Tem gente que não gosta de arrancar as ervas daninhas. Primeiro, você precisa da presença de Deus. Diga: primeiro o Éden. Depois você precisa de uma obra. Sabe, querido, o trabalho tem a ver com o que nós somos. Nosso valor, nossa razão de existir. Deixa eu dizer uma coisa aqui, fazer um parênteses. Quantas meninas solteiras aqui? Não escolham um homem porque é bonitinho. Estou falando sério. Quando Deus fez a mulher, o homem já estava pronto para ela. Quando Deus fez a mulher, o homem já estava no Éden. Isso diz que o homem tem que estar na presença de Deus. E em segundo lugar, o homem já tinha um trabalho. Você quer para a tua filha uma pessoa boa? Primeiro tem que estar no Éden, tem que estar em Deus. Segundo, tem que ser trabalhador. O Alcides me conta que a dona Maria olhou para o molho de chaves dele e falou: esse moço é trabalhador. Essas coisas são a sabedoria popular, né? Hoje eu estou te pegando, né, para Cristo, mas é que eu pensei muito na vida deles e tudo nesse período, porque ele é uma pessoa que eu tenho muito perto de mim, que venceu na vida e não só financeiramente, mas tem uma família bonita, linda, todos os filhos bem casados, netos e tudo, porque trabalhou muito. E a Sidney muitas vezes com 5, né? Hoje em dia a mulherada tem 2 filhos e já fala: estou com depressão. Aquele tempo não dava tempo, meu querido, porque a mulherada estava com filho desse tamanho, já tinha outro na barriga. Não dá tempo para ter depressão. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: primeiro o Éden, depois o trabalho. Diga: primeiro a presença de Deus, depois a sua obra. Quando eu falo de trabalho, eu não estou falando de emprego. Estou falando de propósito, de sentido. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. A quinta verdade que você precisa saber é que há uma condição para você permanecer no Éden. Deus deu ao homem 3 ordens. A primeira: cultive o jardim, diga trabalho. Proteja, diga segurança. Guarde, diga trabalho. E Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual a condição era naquele tempo e ainda é hoje para permanecer na presença de Deus? Obediência. Deus falou assim: é o seguinte, meu querido, eu te dou tudo, talento, dom, oportunidade, você não vai morrer, tem tudo que você precisa, mas eu só te dou uma condição: é obediência.
Desobedeceu, morre, vai embora. No Éden você não vai ficar. E hoje Deus me mandou dizer para você que ainda hoje Satanás nos tenta para deixar o Éden, para viver uma vida onde a carne nos leva para a desobediência. E você tem que fazer uma escolha, querido. Ninguém cai de uma vez. Pô, caí. Não é assim. A queda vem, Satanás vai comendo pelas beiradas. Olha que árvore bonita, come. Vai lá. Cuidado. Cuidado quando a proposta que o diabo está te fazendo te leva a desobedecer a Deus. Pode parecer que é bom, mas vai tirar o Éden da tua vida. E quando a gente sai do Éden, tudo que ia com favor vira desgraça. Então Deus quer que você ande no Éden, que você lute. Se o inimigo estiver te tentando, chore, busque a Deus, mas fique no Éden. Diga para a pessoa dela: fique no Éden, querido. Digo, Éden bom. O Éden é o lugar da plenitude, da proteção de Deus. É no Éden que você vai prosperar. Então, maridos, fiquem no seu Éden. Não vai pegar a mulher lá do outro lado não, que ela não é o Éden, lá é do espinheiro. Vocês estão casando aqui hoje, ó, é o Éden, viu? E hoje em dia você não tem que falar para os maridos só, tem que falar para as mulheres também, que está cheio de mulher traindo. Antigamente eu tinha 10 casos, 10 homens. Hoje em dia, 10 casos está meio a meio. A mulherada descobriu e falou: ele trai, também posso. Não. A última verdade que eu quero dizer para vocês: porque os sonhos e as visões morrem. Em primeiro lugar, porque o homem perdeu o Éden. Quando o homem desobedece a Deus, ele perde o Éden. Quando ele é expulso do Éden, o trabalho se torna maldição e não instrumento de realização do sonho. Quando o homem desobedece a Deus, ele é expulso do Éden, perde o ambiente necessário para a realização dos seus sonhos e, portanto, se afasta do seu propósito. Mas quando alguém se entrega a Cristo, ele é conduzido de volta para o Éden. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Jesus sempre terá uma oportunidade para você voltar para o Éden. Mas a condição de permanecer ainda é a mesma: obediência. O propósito do diabo ainda hoje é o mesmo: tirar o homem do Éden. Por isso, levando a uma vida de desobediência. O Éden é o lugar para o qual Deus te criou. O Éden é o lugar da presença de Deus. No Éden encontramos plenitude e propósito. No Éden os nossos sonhos se tornam o nosso propósito. E quando os nossos sonhos se tornam o nosso propósito, no Éden de Deus, os nossos sonhos se tornam o nosso destino. Amém, irmãos? Porque o homem perde então o seu propósito, porque ele desobedece a Deus. Em outras palavras, eu quero te dizer: a chave para os seus sonhos e visões está no seu trabalho. Estão vendo o Serginho aqui? Lembro do Serginho também. Serginho hoje ele me liga e fala: estou em Dubai, estou falando com o príncipe e tal, com o sheik não sei o que lá. Eu falo: gente do céu. Aí outro dia ele me liga: estou aqui na Bélgica, estou sentado com o príncipe não sei o que lá. É verdade, ele tira foto. Não posta, se fosse eu postava em todas as mídias. Ele é low profile. Mas eu lembro do Serginho, noivo da Lígia, desempregado, tinha acabado todas as... brilhante, inteligente, fluente em inglês, como poucos que eu conheço, espanhol, super competente, desempregado. Começou a trabalhar um tempo aqui, mas não conseguiu pagar as contas, ele falou: eu vou embora. E nessa época, falei com o Alcides arrumou. É o Alcides.
acostumou com o genro dele. Estou te falando, meu irmão, quem tem bons amigos vai sempre longe. E ele ficou, trabalhou, casou, até que prestou um concurso, foi para Brasília, chegou lá, enfrentou as invejas. Não, foi convidado, né? Não foi nem por concurso, foi por competência. E depois de lá, Deus só tem colocado o Serginho na frente dos grandes do mundo. E eu me lembro que o dia que ele estava decidido para ir embora, eu profetizei na vida dele. Aqui, ó, ele estava nesse lugar aí. Falei, Deus vai fazer coisas grandes com você. Eu não sabia, mas ele estava decidido. Naquele dia ir embora. Falei, Deus vai fazer coisas extraordinárias, vai te colocar na frente de reis, de príncipes. Aí ele chegou no final do culto e veio falar para mim, olha, eu estou indo embora. Falei, como assim? Eu estou indo embora, porque acabou meu dinheiro. E Deus fez isso na vida dele. Mas uma coisa que eu sempre digo para o Serginho, não tenha medo. Porque enquanto você estiver na presença de Deus, como eu sei que Ele sempre está, e enquanto você for excelente no teu trabalho, não vai te faltar porta aberta. E eu digo para você, esse é um tempo em que Deus quer levantar a igreja, quer levantar você. Mas com excelência, com temor a Deus, com obediência. Nós temos que ser diferentes do mundo que nós vivemos, amém ou não? E Deus está dizendo, se você fizer isso, eu vou operar na tua vida de maneira que os teus sonhos se transformarão no seu destino, amém? A palavra trabalho, querido, significa ergon. No grego significa se tornar, se manifestar, se revelar, se descobrir. Mas eu quero falar, como eu prometi, a diferença de um emprego e da sua obra. O seu emprego é aquilo para que você foi treinado para fazer. E você pode fazer até bem. Mas em alguma hora o teu chefe pode dizer, olha, encontrei alguém melhor, e vai te despedir. Você tem responsabilidades, horário para cumprir. Mas eu quero dizer uma coisa, da tua obra ninguém te despede. Porque é o que você é. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim, podem te despedir do teu emprego, mas na sua obra ninguém pode tocar. Você pode se aposentar do seu emprego, mas da tua obra você não vai aposentar. Até a tua morte, você carrega em você este traço de sonhador, de realizador. E mesmo com os cabelos brancos, você ainda tem experiência para compartilhar, para ajudar os mais jovens. Amém. Você pode até treinar as suas habilidades. Pode estudar, praticar, investir tempo. Mas você nunca vai realizar uma obra que Deus te chamou se você não estiver na presença dEle. Ou nunca vai realizar a obra que Deus chamou para o outro. Quando você vê uma semente, nela existe uma obra e um destino. Deus te criou para isso. Deus te criou para ser exuberante nesse mundo. Seja como dona de casa, como mãe, seja como uma pessoa que está fazendo trabalhos braçais, não importa o que você faz. Faça com paixão, excelência. Eu gosto de ver esses meninos tocarem aqui, os músicos, né? Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, como essa molecada toca bem. Pergunta para eles quantas horas eles ensaiaram. E uma das coisas que você vê no músico é que o músico é apaixonado pelo que faz. Ele não consegue pensar em fazer outra coisa, porque ele só faria aquilo, porque é aquilo que é a paixão dele. Não importa o que você faz, faça com paixão. Deixa Deus te usar, que você vai progredir. Amém? Glória a Deus, na presença de Deus, no Éden de Deus, nunca você vai fracassar. O homem medíocre, ele nunca descobre a obra de Deus na vida dele. Por isso ele é medíocre, mediano. Nunca existe, descobriu para que existe. Os
peixes nasceram para nadar. Querido, você botar uma tartaruga na água, ela é desengonçada, ela é lerda. Mas você joga ela na água, ela... Existe um ambiente no Éden de Deus, na presença de Deus, que você vai fluir, que você vai voar. Você já viu uma galinha voar? Galinha você até voa, dá uns voos desajeitados, mas ela é ruim para voar. Você já viu uma águia voar? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Deus te chamou para voar como as águias. Querido, Tiger Woods nasceu para jogar golfe. Neymar nasceu para jogar bola. E vamos fazer um exercício aqui de tergiversação. Imagine o Neymar Júnior como advogado, como engenheiro. Podia ser razoável. Imagine Lamartine Pozella jogando bola. Caneludo. É por isso que eu falo, quando eu vejo uma pessoa que fala: pastor, eu quero cantar no louvor, eu canto. A pessoa abre a boca e fala: não precisa, procura outra. E vocês sabem que eu sou sincero. Cada um tem um chamado de Deus. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: você precisa descobrir para que você nasceu. Amém? Quando você descobre isso, você descobre a sua visão, você descobre os seus sonhos, você descobre o seu propósito e os planos de Deus, que são mais importantes do que os seus. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Se você estiver fora da vontade de Deus, não vai permanecer. Mas se você estiver na vontade de Deus, ninguém vai te derrubar. Amém ou não? O propósito do Senhor prevalece sobre os nossos propósitos. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura dele. Isso vale para você. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Deus criou uma obra para cada um de vocês aqui. E quando você está no Éden, e agindo no seu dom, no seu chamado, no seu propósito, os seus sonhos se tornarão o seu destino. Por último lugar, eu quero dizer: como transformar os nossos sonhos em destino? Compreendendo quem somos. Diga: eu sou um ser espiritual habitando num corpo físico. Em segundo lugar, diga: permanecendo no Éden. Eu vou repetir isso porque você precisa entender. O Éden é um lugar para que Deus te criou. Deus te criou para estar na presença dEle. E a presença dEle é um lugar de prazer, não é um lugar de boring, não é de tédio. A presença de Deus é um lugar de alegria, de satisfação, de plenitude, de cura emocional, de coragem. Você sai da presença de Deus, você quer conquistar o mundo. Esse é o lugar de Deus para você, meu irmão. Hoje eu na internet eu respondo 200 vezes por dia: como eu tenho que descobrir que eu estou com depressão? Às vezes eu ponho: procure um psiquiatra. Ou então eu vou falar, vou copiar e colar, né? As pessoas estão deprimidas, crentes que não sabem para que existem. Existe uma depressão química, que é uma doença? Claro que existe. Essa você trata. Mas tem gente que tem depressão porque não faz nada que tenha prazer na vida. Descubra aquilo para que Deus chamou, que você não vai mais ter depressão. Você vai ter prazer, alegria, satisfação. E o favor de Deus na tua vida faz você atrair as coisas boas e as pessoas boas para a sua vida. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu quero isso na minha vida. Deus te chamou para cultivar o Éden e não para perdê-lo, para proteger e não agir de maneira relapsa. O teu relacionamento com Deus é a coisa mais importante na tua vida. Ele é o teu Éden. Satanás tentou o homem
até que ele conseguiu. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, querido, que Deus sempre tem uma oportunidade de retorno. Jesus conquistou ao homem o direito de voltar para o Éden. Diga para a pessoa ao teu lado: não importa o que você tenha feito, Jesus tem para você o Éden de volta. Basta você aceitá-lo e andar em obediência. Eu fico imaginando Pedro. Pedro era um cara que Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele chegou para Jesus e falou: olha, eu vou com o senhor para onde for. Eu morro se precisar. Vou para a cadeia se precisar. Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. Queridos, isso podia ter sido uma maldição. Você imaginou? Eles viviam num lugar que tinha galo toda a vida, né? Imagina um cara vivendo dos 30 aos 80, ouvindo o galo cantar, falando: você negou, você negou, você negou. Neguei, Senhor, verdade. Que maldição, né? Seria se Jesus não tivesse encontrado com ele. E Lucas 22, 31, 34, para mim é um texto lindo. Porque Jesus, quando fala com Pedro, ele antecipadamente já sabia o que ia acontecer. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor me mandou dizer: o Senhor está rogando por você hoje, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus já sabia, e ainda assim não desistiu de Pedro. Jesus sabe de todos os erros e pecados que você ainda nem cometeu, e Ele não desiste de você. O primeiro encontro que Jesus tem depois com Pedro, depois da ressurreição, Ele chama Pedro do lado e diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, te amo, Senhor. Na terceira, Pedro falou: tá bom, eu já entendi. Mas Jesus não estava passando um carão nele, dizendo: te disse. Jesus estava dizendo: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Meu propósito para você ainda é que você seja o primeiro líder da minha igreja. O diabo queria te peneirar, eu já sabia, mas eu intercedi por você, eu morri por você e eu ressuscitei. E eu estou aqui hoje para te dizer que você vai ser sim um líder diferente. E a história diz que Pedro, quando era velho, foi preso e foram crucificar. Ele disse: se vão me matar, me matem de ponta cabeça, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno nem de morrer como meu Senhor. Ele encontrou o Éden de volta, porque Cristo o conduziu para o Éden. E o Senhor me manda te dizer hoje, que não importa o que você tenha feito, se houver no teu coração coragem para dizer: eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para a presença de Deus, eu quero andar na sua vontade. Ele não desistiu de você. Quantos aqui hoje querem dizer para Deus: Senhor, eu não quero ter um emprego, eu quero ter a obra do Senhor na minha vida. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim, ter prazer e paixão pelo teu chamado na minha vida. Fique de pé no seu lugar. Quantos aqui hoje querem fazer um compromisso diante de Deus, de lutar pelo seu Éden? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu sou pecador, eu tenho muita capacidade de sair do Éden, eu nem preciso do diabo, eu sozinho sou capaz de sair dele. Mas em nome de Jesus hoje, eu quero te dizer: a coisa mais importante na minha vida é o teu favor, é a tua presença no meu coração. Eu te peço, Senhor, não permitas que eu me afaste de ti até os últimos dias da minha vida, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.